Senador Benedito Lira, gostaria, em nome do presidente da OCB, agradecer a oportunidade de estar mais uma vez falando sobre o Código Florestal, o Cadastro Ambiental Rural no Senado Federal. Agradeço também a presença dos senadores Valdemir Moca, da nossa Frencop, Alcílio Cas e a senadora Ana Amélia, sempre presente na luta, no ramo infraestrutura, no meio ambiente. Agradeço a todos os presentes também essa oportunidade. Então, vou falar um pouquinho do que a OCB vem fazendo em relação à implantação do Código Florestal. Inicialmente, vou fazer um compilado. A nossa preocupação maior nesse momento da OCB é a urgência também da regulação. Tá? A gente precisa que esses marcos regulatórios, a instrução normativa e o decreto, eles sejam publicados. A partir disso, que a gente consegue fazer um trabalho de qualidade na orientação dos produtores rurais. Ou seja, o elo de confiança depende desses normativos. Né? Então, a gente pede... Eu ia falar isso por último, mas isso é urgente. Quer dizer, é urgente para que a gente tenha um normativo para fazer esse elo de confiança entre o produtor, fazer o cadastro realmente. Então, falar um pouquinho do ramo agropecuário da OCB, a gente tem um pouco mais de 1 milhão de cooperados que são produtores rurais, tá? Isso, a gente tem uma participação de 48% na produção, ou seja, 48% da produção agropecuária brasileira passa pelo sistema cooperativista, ou pelo cooperado, ou por suas cooperativas, através do processamento. Uma coisa importante, o Código Florestal ele traz benefícios nítidos para pequenos produtores rurais, ou seja, aqueles produtores rurais que têm menos de 4 módulos fiscais. E a dispersão, 84% dos pequenos agricultores são cooperados, isso segundo dados do IBGE de 2006. Tá? Isso é um extrato da produção que passa nas cooperativas, ou seja, 74% do trigo brasileiro passa pela cooperativa, 57% passa por cooperativa, 48% do café, 44% algodão, 33% milho, 35% arroz, 18% feijão, 48% total. E isso são majoritariamente pequenos produtores rurais. Então, esses são alguns benefícios do sistema cooperativismo, do cooperativismo para a agricultura, para a agropecuária brasileira. A prestação de serviços de tecnologia aos produtores. Esse é um ponto-chave para facilitar a implantação do CAR. Ou seja, qual que é o desafio nosso? É mostrar para as cooperativas que elas têm a capacidade de ajudar os seus cooperados a realizarem o cadastro ambiental rural. Tá? Fato. A tomada de decisão de como vai ser feito esse cadastro depende da cooperativa, da unidade estadual, do nosso sistema OCB. Mas nós estamos dispostos e abertos a ajudar, ou seja, passar informação de qualidade sobre o cadastro ambiental rural. Então, a gente tem a agregação de valor na cadeia produtiva, economia de escala para o pequeno produtor e acesso ao mercado para esses produtores pequenos. Bom, agora focando na lei mesmo, no novo Código Florestal, ou seja, né, na Lei 12.651. Principal dela, alguns pontos principais dessa lei, é a desoneração na regularização ambiental. Ou seja, do que a gente está falando aqui? O CAR ele vem a substituir um processo oneroso, antigamente, que era a necessidade de um licenciamento, esse licenciamento para aprovar a área. Aprovada a área, você faria o georreferenciamento daquela propriedade e você averbaria isso em cartório. Ou seja, o custo dessa regularização no modelo antigo, na legislação antiga, era em torno de 10 a 15 mil reais para uma propriedade de 10 hectares, por exemplo. Hoje, em teoria, o cadastro ambiental rural ele é gratuito. Então, esse é um benefício que o cadastro dá e ele está presente na nova lei.
Outro ponto é o conceito de áreas consolidadas, que permitiu a flexibilização da recomposição de áreas de proteção, como reserva legal e APP. Tá? E o mais importante, para garantir que isso seja uma legislação ambientalmente correta, ele mantém os instrumentos de proteção, ou seja, foram mantidos a reserva legal e a APP nos níveis anteriores. Os instrumentos que beneficiam o produtor rural são nitidamente só para recomposição, ou seja, onde não existe a vegetação, ela vai ser recomposta. Em alguns casos. Qual é o foco do sistema OCB hoje? Disseminar o conhecimento estabelecido no código. Buscar informar o público cooperativista sobre os novos instrumentos. Ou seja, quando você tem o conhecimento, você aumenta a confiança e você pode ou não... você tem a tomada de decisão na sua mão. Você pode fazer o cadastro ambiental rural ou não, você pode arguir. Né? Vale lembrar, o cadastro ambiental rural ele está previsto na lei e ele é obrigatório para todas as propriedades rurais. Tá? Esse processo seria a tomada de decisão como fazer o cadastro. Outro foco do sistema OCB é a atenção especial nos programas de regularização ambiental, ou seja, os PRAs dos estados. Né? A gente vê que alguns estados saíram na frente e já recepcionaram a lei federal, outros ainda não. E esse é o maior desafio nosso, é passar esse conhecimento, esse acordo, essa boa intenção do poder do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Agricultura, nosso, passar para o judiciário para dar segurança para o produtor rural. Ou seja, e facilitar o entendimento dessa lei nos estados também. Porque hoje o produtor rural enfrenta grandes dificuldades com o Ministério Público, né, e em alguns casos com o Poder Judiciário, pela não interpretação da nova lei, dos conceitos estabelecidos na nova lei. Então, nesse contexto, a OCB tem algumas ações principais. A OCB firmou o acordo de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente. Esse acordo de cooperação, além de conseguir a OCB colaborar para o aprimoramento da ferramenta que vocês viram hoje, porque a gente teve a oportunidade de participar de diversos treinamentos nas diferentes fases de elaboração dessa ferramenta CAR. A gente fez sugestões, essas sugestões foram acatadas pelo Ministério do Meio Ambiente e isso facilitou. Essa demora é ruim para o produtor, mas deu robustez ao sistema que foi apresentado aqui. Outra ação que a gente tem é o acompanhamento legal junto aos poderes executivo e legislativo sobre os desdobramentos, sobre o tema do Código Florestal e sua implementação. Tá? Em uma fase interna no sistema OCB, a gente faz a gestão da informação e a construção do conhecimento, ou seja, nosso posicionamento em relação ao que nos é apresentado, ao que é a realidade do produtor rural. Então, qual foi o fato motivador para abraçar o CAR, ou essa ideia do CAR? Feito o CAR, o produtor rural teria segurança jurídica para continuar a produzir. Os produtores que não tiverem passivos, eles fazendo o CAR, eles são regularizados. Eles serão regularizados sem custo nenhum. Né? Nesse processo do CAR, ele fez o CAR, ele está apto a receber o crédito rural. Tá? E uma coisa importante, a suspensão das multas. Quem fizer o cadastramento e depois, posteriormente, no ato do cadastramento, se constatar os passivos ambientais, esses passivos, quando forem recepcionados pelo PRA, eles podem ser, alguns deles, convertidos, ter as multas convertidas em pagamentos por serviços ambientais. E isso resulta no menor custo da regularização ambiental da propriedade. Então, esses foram os fatores que motivaram o sistema OCB a abraçar o cadastro ambiental e a nova legislação federal.
Aí o conceito do CAR, né, ele vem a substituir aqueles... Eu já comentei um pouco antes que ele vem a substituir processos burocráticos da legislação anterior. É simples, o conceito dele é muito simples, embora um produtor rural tenha dificuldade mas é uma coisa que, com um técnico, com uma ajuda de um técnico, em meia hora você faz o cadastro. Isso não quer dizer que todo o cadastro vai ser concluído em meia hora. Tem toda uma ação preparatória, documental, que você tem que fazer o levantamento para chegar na hora de lançar e ter tudo pronto. Em 20 minutos, meia hora, você lança, se você faria o cadastro, né, nesse novo sistema, no sistema que foi apresentado aos senhores. Então, é um pouquinho do acordo de cooperação que foi feito. O objetivo é fornecer às cooperativas, acesso às cooperativas e os seus cooperados de informações de qualidade, tá, sobre a nova legislação e os processos e procedimentos de regularização. Né? Público-alvo são os cooperados e empregados do sistema OCB, das cooperativas do sistema OCB. Daí os beneficiários são os mesmos, né? Unidades estaduais, suas cooperativas e cooperados. Né? Os produtos que a gente vem elaborando nesse acordo de cooperação são a cartilha, não é essa que distribuíram para os senhores, é uma outra, porque a gente está esperando os normativos para incorporar, né, dar contornos finais para a cartilha. Né? E essa cartilha é feita em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, né? Porque qual que é a ideia nossa? É fortalecer o conceito que está na lei. A necessidade de fortalecer o conceito que está na lei. Para quê? Para que a gente tenha maior força e maior poder de sensibilização quanto ao judiciário, ao Ministério Público. É um entendimento que uma lei é uma lei nova que tem que ser entendida, compreendida como um novo modelo de gestão ambiental, agroambiental da propriedade. Tá? Então, tem essa cartilha. As oficinas, né, a gente já realizou, eram 4 ano passado, na verdade a gente conseguiu só realizar 3, a gente teve um problema de deslocamento, mas foram capacitados nessas 3 200 cooperados, 200 representantes de cooperativas. Né? Essas oficinas contam com a participação de um representante do Sistema OCB, um representante do IBAMA e um representante do Ministério do Meio Ambiente. Tá? E a gente também elabora sempre materiais didáticos de apoio à disseminação à nova lei ambiental. Agora, os desafios da regulamentação é crucial, é urgente, reforçando o que eu coloquei no começo. É urgente a publicação dos normativos necessários para a instauração do Código Florestal. É esse o único gargalo que a gente tem agora. É o maior gargalo. Né? Depois a gente vai ter problemas, outros problemas, mas vai ter tempo para resolver. Né? Nessa regulação, a gente tem alguns pontos que a gente acha interessante. Que o que está previsto no artigo 42, ou seja, implantar um programa de conversão de multas, ele esteja presente nessa regulamentação, porque é necessário que os produtores rurais tenham essa segurança e tenham esse incentivo garantidos para fazer o seu processo de regularização, o seu cadastramento no CAR. Outro ponto principal é que o conceito estabelecido no artigo 61B, que são aqueles limites para a recomposição da APP para pequenas propriedades rurais, também sejam contemplados nessa regulação, né, e garantidos, ficam claros. Né? No artigo 67, o mesmo conceito, ou seja, garantir que as propriedades rurais de até 4 módulos fiscais que não possuam nenhum remanescente florestal, elas não necessitem recompor uma reserva legal que não existe. Tá? E que alguns estados, a Procuradoria, os procuradores estão entendendo que se você não tem nada, você tem que ter tudo. Isso não é de bom senso, não é isso que está na lei. O artigo 68. Atenção a esse artigo em conferir aquela temporariedade da lei, ou seja, aquelas propriedades que foram abertas
na legislação da época, ou seja, em 1930, 1940, 1960, que elas respeitem e tenham mecanismos para que permitam a consolidação dessas áreas, que é este o conceito que está no Código Florestal. Então, esses são pontos que a gente vê como necessários para a regulamentação. Bom, senhores, era isso que eu tenho, isso que eu gostaria de compartilhar com os senhores e permaneço à disposição para o debate, para uma conversa. Agradeço a oportunidade. Obrigado.